Olá! Hoje iremos apresentar o trabalho intitulado Achados Clínicos de Iminência de Morte em Pacientes Idosos sob Cuidados Paliativos em Hospital Terciário. Então, o período ativo ou iminente de morte refere-se às últimas 2 semanas de vida, em que surge uma variedade de sinais e sintomas que se intensificam principalmente durante os últimos 3 dias de vida e podem variar de acordo com o tipo de doença ameaçadora à vida e da condição metabólica do indivíduo. E nesse contexto, existem poucos dados sobre a frequência e o aparecimento das alterações clínicas preditoras de morte em pacientes idosos que não possuem diagnóstico de neoplasia. Dessa forma, existem inúmeros desafios para os profissionais de saúde e familiares nesse contexto de fim de vida. Sendo assim, a identificação do início desse processo natural tem implicações práticas para a orientação dos caminhos integrados de cuidado, para as decisões de alta e início de cuidados clínicos de fim de vida, auxiliando ainda no direcionamento da assistência aos familiares e cuidadores. Então, nessa perspectiva, esse estudo buscou avaliar os sinais e sintomas presentes nas últimas 72 horas de vida de idosos sem o diagnóstico de câncer. O presente estudo caracteriza-se como descritivo, observacional e retrospectivo, objetivando avaliar sinais e sintomas das últimas 72 horas de vida de idosos sem câncer internados em hospital de referência em cuidados paliativos por mais de 2 semanas e que faleceram entre o dia 1º de janeiro de 2018 a 31 de junho de 2021. Os sinais e sintomas foram coletados nos prontuários dos pacientes, sendo eles respiração Cheyne-Stokes, sororoca ou hipersecreção, disfagia, diminuição do débito urinário, diminuição da ingesta oral, obstrução intestinal, confusão mental, sonolência, cianose periférica, respiração mandibular, piora da úlcera de decúbito, piora da dor, dispneia e febre. A distribuição dos dados foi testada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e, para comparação da frequência dos sintomas entre os dias que antecederam o óbito, utilizou-se o teste Q-quadrado. O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da FEPEX manifestou-se pela aprovação deste projeto de pesquisa. Ainda foram analisados 65 indivíduos que apresentaram idade variando de 65 a 103 anos, com média de 82,37 anos. Destes, 72,3% eram do sexo feminino. Quanto a este dado, a literatura demonstra que os indivíduos do sexo feminino recebem com maior frequência cuidados de fim de vida em unidades especializadas em cuidados paliativos. Já indivíduos do sexo masculino morrem majoritariamente em domicílio, hospitais não especializados ou lares de idosos. A mediana do tempo de internação na enfermaria foi de 22 dias, com uma média de 42,86 dias. Foi identificada a mediana de 4 diagnósticos por paciente internado, sendo os mais prevalentes a síndrome demencial, correspondendo a 76,9% dos pacientes, ainda síndromes de imobilidade, fragilidade, hipertensão arterial e úlcera por pressão. A presença de um ou mais diagnósticos de doenças crônicas não transmissíveis indica uma elegibilidade para a instituição de cuidados especializados, uma vez que estão potencialmente incapacitantes e determinam importante influência na capacidade funcional e no prognóstico desses indivíduos. Os sintomas mais prevalentes nos 3 dias que antecederam o óbito dos pacientes foram obstrução intestinal e sonolência, com cerca de 66% dos pacientes. Enquanto que, dentre as variáveis analisadas, a respiração mandibular foi o sintoma com menor frequência em todos os dias do período analisado. Ademais, identificou-se que a sonolência, obstrução intestinal e diminuição da diurese foram os sintomas mais presentes no D1 e D2, que correspondem a 24 a 48 horas antes do óbito, enquanto a obstrução intestinal, a sonolência e piora da úlcera de decúbito foram os sinais e sintomas relatados no D3, com 72 horas antes do óbito. As comparações de frequência dos demais sintomas foram estatisticamente significantes nos 3 dias anteriores ao óbito. Então, conclui-se que, como principal limitação do trabalho, tem-se a avaliação do paciente por diferentes membros da equipe médica e os sinais e sintomas foram avaliados de formas variadas, por uma avaliação segmentada. Mas percebe-se um relativo pioneirismo do presente trabalho no que tange a avaliação de quadro iminente de morte em pacientes idosos sem neoplasia em cuidados paliativos. Dessa forma, espera-se colaborar com o planejamento assistencial, principalmente relacionado aos cuidados paliativos, de indivíduos internados com doenças ameaçadoras à vida e sem neoplasia. Isso geraria, então, uma melhora da capacidade dos profissionais de saúde em reconhecer a morte iminente em diversos contextos e minimizaria o sofrimento de pacientes e familiares ao se depararem com a finitude da vida.